E aí a gente vai para a 7ª pergunta. O que a perspectiva afro-referenciada pode trazer de contribuição para a educação contemporânea? Porque o que acontece? Nós temos uma relação com o continente africano que ela é muito idílica. E ela é muito formatada pela visão dos próprios europeus, os antropólogos, historiadores, enfim, né? Criaram uma visão muito idílica do continente africano e uma forma de se remeter a esse continente como se ele só tivesse existido no passado. Né? Esses tempos atrás, teve um político da França que disse que a África não poderia comandar o mundo porque ela não tem história. Né? Então, enfim, é um olhar para esse lugar que ele é muito anacrônico e estagnado. E a gente precisa olhar e perceber que não. Que dentro desse espaço existem conhecimentos profundos. Existem possibilidades de percepção da vida, possibilidades de geração de conhecimentos que são muito além do que a gente pensa hoje em dia. E dentro dessa perspectiva, né, quando a gente teve ali, conheceu na escola a ideia dos povos selvagens e tudo mais, a ideia de que esses povos não tinham conhecimento, eles não tinham métodos, eles não tinham percepção de formas de gerir a vida. E eles tinham, sim. Existem muitos estudos que mostram esses modos de pensar a vida de povos pré-coloniais, na pré-colonialidade. E não é diferente com povos africanos. Quando a gente vai olhar, e eu vou falar aqui de perspectiva banto, porque é o que eu estudo, mas a gente tem muitos conhecimentos também relacionados à perspectiva iorubá, à perspectiva mandingue, à perspectiva bambara, tem muitas perspectivas. Mas a perspectiva banto, Congo, da qual eu falo aqui, tem um lugar para a educação muito importante dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade. A educação, ela é um dos pilares fundamentais para a continuidade daquela comunidade. E ela era pensada para fazer com que as pessoas desempenhassem os seus papéis dentro da comunidade de forma a fortalecer o grupo. Existiam muitas escolas iniciáticas dentro de etnias banto. Existiam muitos processos educacionais com as crianças pequenas. Né? O que eu estudo, Kindezi, é uma filosofia que trata deste lugar, que é uma percepção que, primeiramente, é uma percepção cíclica da vida que gera essa filosofia e que faz com que se perceba a necessidade de gerar um processo metodológico de lidar com a criança dentro da comunidade, de entender essa criança como parte do grupo. Sendo assim, é muito interessante a gente olhar para essas filosofias, para essas cosmologias e retirar delas conhecimentos para a gente usar na contemporaneidade. Uma das coisas que aconteceu, né, dentro do nosso processo histórico, Boaventura de Souza Santos falou, Geni Nunes fala, Sueli Carneiro fala, né? Muitos teóricos falam sobre a questão do epistemicídio, né? Da morte desses conhecimentos, ou, como fala Geni Nunes, das caravelas epistêmicas, né? Quando a gente vai lá, pega um conhecimento, nomeia de outra coisa e diz que inventou, que muitos conhecimentos concebidos pelos povos euro-americanos, eles estão dentro dessa performance, né? São conhecimentos roubados de outros povos. E aí quando a gente lida com esses conhecimentos, a gente vai ver que sim, existe, inclusive na contemporaneidade, muitas das filosofias, né, desenvolvidas por Vygotsky, por Piaget, Maria Montessori, Dewey, todos esses teóricos utilizaram bases como a de Kindezi para conseguir formatar a sua teoria, para conseguir falar sobre essa teoria. E aí, né, dentro da formação Kindezi eu explico, e dentro de outros processos formativos também que a gente vai ter esse ano, eu vou explicar como isso acontece e por que faz todo sentido. Quando a gente olha para a história da infância no Ocidente, quando a gente olha, né, quando que a infância foi reconhecida como categoria no Ocidente e quando essas pessoas começaram a estudar a discrepância entre os tempos, a gente vai percebendo que sim, assim, existe a teoria de uma estudiosa da educação dos Estados Unidos, a Frances Lauden, que ela fala sobre essa questão.
E faz todo sentido ela trazer essa questão, né, de que os povos ocidentais tiraram as suas teorias pedagógicas da convivência com povos africanos e indígenas. Porque antes o Ocidente não tinha uma concepção de infância. Sendo assim, é totalmente plausível a gente pensar na ideia de uma educação afro-referenciada na contemporaneidade, sendo utilizada no nosso cotidiano.